Neste momento, nós teremos a palestra motivacional com o senhor Silvonei José. Pedimos que ele suba ao palco, por gentileza, Silvonei José. Silvonei José, responsável pelo serviço em língua portuguesa da Rádio Vaticano, doutor em comunicação e professor universitário. É considerado a voz do Papa no Brasil. Participa de debates sobre turismo religioso. Em sua palestra, falará sobre assuntos que tocam muito de perto a realidade do Vaticano e no mundo católico em geral. Dará uma contribuição que vai além dos dados estatísticos e econômicos. Uma visão do homem e sua necessidade de espiritualidade. Com vocês, Silvonei José. Uma boa tarde a vocês. É um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e a honra de estar aqui. Fiz 12 mil quilômetros para conhecer uma realidade tão bonita. Gramado é uma realidade bonita, o Rio Grande do Sul é uma realidade bonita e o Brasil merece ser uma realidade bonita. Sabemos das nossas dificuldades, daquilo que nós enfrentamos. Depois de ter ouvido o nosso prefeito, falou de, eu diria que é uma ilha feliz. Eu não sei se o prefeito já foi embora, mas Gramado é uma ilha feliz. O Brasil, eu disse certa vez em Caxias, é o Brasil que o Brasil merece. Parabéns também ao doutor Paulo Bolshoi. Gostaríamos de ter tantas e outras realidades como essas no Brasil. Que não fosse o Bolshoi, mas um pequeno Bolshoi, né? Um Bolshoi brasileiro, um grande brasileiro. O tema que eu gostaria de falar com vocês pode ser até parecer, dentro de tudo aquilo que a gente ouviu falar, até meio um peixe fora d'água. Espero que não seja. O tema do encontro é muito amplo, muito mais do que nós poderíamos ver num primeiro momento. A fé que movimenta a economia turística mundial, o homem em busca da espiritualidade. Os temas que entram no debate são muito abrangentes. A fé, vamos ver se eu consigo. A fé, a espiritualidade, o movimento, a busca de algo, a economia, enfim. Parece-me que tudo gira em torno do tema da espiritualidade e do porquê nós nos movimentamos, procurando em algum outro lugar aquilo que na realidade reside dentro de nós e não deveríamos jamais procurar fora. Mas aí entra a questão daquilo que nós chamamos fé. A fé, o desejo de cada um de procurar fora de si, eu diria, entre aspas, provas tangíveis de sua fé que está firmemente fundamentada, provas de tudo que se acredita e em que se acredita. O turismo mudou muito ao longo do tempo, também em função das mudadas possibilidades econômicas dos viajantes. É só pensarmos no nosso Brasil. Poucos anos atrás, eu moro na Itália já há 30 anos. Pouco tempo atrás era difícil de você encontrar tantos brasileiros viajando pela Europa. Hoje, não tem país na Europa, eu falo da minha realidade da Europa, onde você não encontre um brasileiro e o nosso inconfundível sotaque, seja do norte, seja do sul, e aquela belíssima frase: que beleza! Lá no Brasil a gente não tem isso. Essa é a frase que a gente mais escuta. O mundo mudou rapidamente e com ele também mudaram as fronteiras, verdadeiras e metafóricas. Casa minha essa.
Em alguns lugares caíram muros, fazendo com que as pessoas conhecessem uma liberdade de movimento até então desconhecida, e isso também trouxe uma enorme mudança em nível econômico. Em outros lugares, hoje estão se construindo muros onde antes não existiam, criando o quê? Situações dramáticas onde antes a população vivia em paz. Talvez não abastada, mas em paz. Mudaram as perspectivas e as possibilidades de movimento e com elas também os destinos dos viajantes. Dentro dessa mudança, contudo, aquilo que não mudou e que, muito pelo contrário, tem registrado um acréscimo constante é a viagem cujo eixo principal é a fé. Tenho lido constantemente notícias sobre a estatística das viagens, por exemplo, à Terra Santa. E apesar das enormes dificuldades daquela região, por razões, nós sabemos, de uma grande instabilidade, uma instabilidade política e, por conseguinte, de segurança, o que chama a atenção é o fato de que as peregrinações à Terra Santa não só não têm diminuído, mas têm aumentado. E seguem aumentando, qualquer que seja a situação da segurança da região na época da viagem. Acho isso extremamente interessante, pois fala de uma fé que realmente não conhece confins, barreiras e empecilhos. Por que será que milhares de pessoas desafiam, às vezes, uma situação altamente instável, sem se preocuparem com possibilidades até mesmo de atentados, de dificuldades improvisas de circulação ou de outro tipo de problemas, para irem pisar, custe o que custar, o mesmo solo que Jesus pisou 2000 anos atrás? O que elas estão procurando? Investindo, às vezes, o pequeno pé de meia que conseguiram acumular suando a fronte durante uma vida de sacrifícios, precisamente em função desta viagem. Sempre que ouço de turistas provenientes de qualquer canto do remoto mundo, expressando sua alegria e profunda comoção por se encontrarem no lugar onde tudo começou, eu fico maravilhado com tamanha perseverança e com a firmeza de sua fé, por se tratar frequentemente de pessoas muito simples, que saem pela primeira vez de suas casas, da sua cidade, do seu país. Isso ocorre todas as semanas em Roma, no Vaticano. Nas quartas-feiras, por exemplo, durante a audiência geral na Praça São Pedro, eu sinto os sotaques, as línguas do mundo que fazem um mosaico de culturas reunidas em um único lugar. São milhares de peregrinos e não peregrinos que querem ver e ouvir o Papa. Querem ver e tocar as pedras da praça e da Basílica de São Pedro. São mais de 20 milhões de pessoas todos os anos. No último ano jubilar, 2015, foram mais de 30 milhões. 30 milhões de pessoas que vieram ao Vaticano, somente ao Vaticano. Isso remete ao tema desse encontro, ou seja, o homem em busca da espiritualidade, pois ela é o âmago de tudo, e explica o desejo e também o enorme esforço que essas pessoas fazem para se movimentar e se deslocar para um lugar diferente, onde vivem em seu dia a dia, procurando algo maior, talvez, penso, que elas mesmas. Mas a espiritualidade, uma necessidade. O homem sempre sentiu a sedução do transcendente, nostalgia da alma, junto com a necessidade de espiritualidade entendida como dimensão transcendental, além, isto é, da realidade material. O conceito de espiritualidade diz respeito aos valores do espírito, o mundo dos sentimentos, das ideias, da imaginação, das crenças, da divindade. E nesse contexto, no contexto dessa necessidade fundamental do ser humano, todas as culturas e religiões reconheceram a existência de uma alma imortal. Tanto a narrativa científica como a narrativa filosófica e teológica argumentam que a ideia da alma, a ideia de Deus, é inata no ser humano.
Na filosofia e na literatura, a partir dos autores antigos, estão presentes as questões fundamentais e universais do ser humano e do mundo, tais como precisamente a dimensão espiritual, o sentido da vida, o problema do mal, a transfiguração da existência, a tensão e o sentimento dolente de solidariedade universal, a religiosidade. Nessa linha se põe a nossa concepção do homem e do mundo. Ao homem racional de Descartes, que vive em duas dimensões, a física e a psíquica, acrescentamos um terceiro elemento, a esfera espiritual indispensável. Para nós, o ser humano é declinado em 3 dimensões: um ser inteiro, corpo, cérebro, mente e alma. Um ser único e trino, físico, psíquico e espiritual. Em uma era de dessacralização, essa concepção pretende afirmar somente a consciência, o sentido profundamente enraizado de espiritualidade e religiosidade que vem de uma necessidade biológica, inata, primordial ao homem, confirmada até mesmo pelo Prêmio Nobel da Medicina, Döhne, segundo o qual a instância religiosa está profundamente enraizada em nossa própria natureza. É inato no homem de todos os tempos e lugares. A inclinação ao sagrado já foi sustentada há mais de 2000 anos por Cícero, que escreve: não há raça humana que não acredite em Deus, confirmando assim a disposição do homem ao sagrado, tendência que assume um caráter antropológico universal. Nos autores gregos, a partir dos poemas homéricos de Hesíodo e Xenofonte, sente-se a importância da dimensão espiritual e também a dimensão religiosa, que acentua o caráter divino da natureza humana e daquela universal. Essa está profundamente também enraizada na Bíblia. E passamos então ao conceito da alma. E cuidado da alma, explicado por Platão como uma substância espiritual e imaterial independente do corpo e, acima de tudo, imortal. Por sua vez, Sócrates argumenta que a essência da natureza do homem está na psique, isto é, na sua alma, e, portanto, no que permite ao indivíduo tornar-se bom ou mal. Para o filósofo grego, ele deve, acima de tudo, cuidar de sua alma para que ela se torne melhor o quanto possível. Essas são questões que estão voltando hoje à cena de modo prepotente, apesar de um processo de secularização e na presença de um mundo caracterizado por mal-estar generalizado, por uma angústia existencial, por uma incerteza e insegurança. Como satisfazer as necessidades da minha alma? Uma boa pergunta. Não há nada melhor do que um livro. Já dizia o famoso escritor Chekhov: o estudo é luz, a ignorância é escuridão. Na religião e na filosofia, escreve ainda Chekhov, podemos encontrar não apenas consolo, mas às vezes felicidade. Quanto mais um homem desenvolve seus dons intelectuais e morais, mais livre ele é, mais prazer ele tira da sua vida. A verdadeira vocação do homem é dedicar-se à religião, à ciência, à arte, mas não à banalidade. O ser humano, já dizia Sócrates, deve pensar na alma, em Deus, procurando expressar seu potencial espiritual. A sua vocação, a nossa vocação, é buscar a verdade, o sentido da vida, lutar pela eternidade e pelo universal, em virtude da prevalência dos valores do espírito sobre os valores do corpo. Os problemas, as preocupações de cada dia tendem a fazer-nos fechar em nós mesmos. Somos individuais, egoístas, fechados na tristeza, na amargura. E aí está aquilo que nós chamamos de morte que caminha. Não estamos à procura daquele que está vivo, já dizia Papa Francisco. E dentro desse universo temos
a espiritualidade. Uma espiritualidade, um termo que existe já desde o século V. Etimologicamente, o conceito está vinculado aqui, ao espírito, e dele se desdobra. Sua raiz hebraica, ruá, expressa vento, respiração, hálito. Ruá é o vento corporal que possibilita que a pessoa respire e se oxigene para manter-se viva e em vida. Essa não é, todavia, a única definição. O universo semântico de espírito e espiritualidade é plural e significa a dinamicidade e circunscrição dos termos à existência de cada pessoa e de cada comunidade humana. Tomada em sentido antropológico, a espiritualidade pode ser referente da expressão do espírito de uma pessoa, das suas motivações, ideais e utopias, o modo como ela cultiva a sua interioridade e dá consciência ao horizonte do sentido da sua vida. A espiritualidade inspira o progresso do ser e do agir humano e motiva os projetos existenciais. A espiritualidade levanta valores contrapostos, referentes à qualidade do espírito humano, que em nosso tempo estão embaçadas ou até mesmo obstruídas. São valores como o amor desinteressado, a compaixão, a atenção, a hospitalidade, o cuidado, a delicadeza, a paciência, a abertura ao diferente. Não há como desvincular o ser humano da espiritualidade, pois essa é uma dimensão antropológica fundamental que forma o repertório existencial de cada um de nós. A espiritualidade deve ser entendida como metadimensão que nos abre para a profundidade da experiência singular que é viver esta vida, viver nesse planeta, nesse tempo, que possibilita a formulação e vivência de questões éticas e existenciais essenciais, que reorientam o rumo que toda jornada pessoal necessita, em diferentes momentos, e que instiga também a transformação pessoal na medida em que se confronta com a concretude do mundo, com as suas dificuldades e desafios, suas dimensões e na nossa condição de seres finitos. Se todo ser humano é um ser espiritual e desenvolve uma espiritualidade, mesmo que não tenha uma religião, pode-se dizer da existência, então, de uma espiritualidade secular, que colabora para o bem e para a valorização da vida. O desenvolvimento espiritual do ser humano significa desenvolvimento da sua história de vida. Tudo o que tem relação com a vida humana, a economia, a cultura, a política, a religião, a família, o trabalho, as amizades, tem uma dimensão e um significado espiritual, visto que a espiritualidade não desassociada do corpo, não está desassociada nem da natureza ou das realidades desse mundo, mas vive com elas e nelas, escreve Papa Francisco. A sociedade contemporânea é uma sociedade atomizada e também secular, que não ultrapassa os seus estreitos limites, além dos quais, diz, não há nada. Quanto mais a existência de um Deus e alma imaterial e imortal. Em muitos casos, essa nossa sociedade esvaziou-se do sentido de divino. A espiritualidade foi expulsa, as crenças, religiões foram destruídas. E a única religião que resta, como concordam muitos, é a religião secular. Isto é, a rejeição de todas as verdades absolutas e da existência de um Criador. E qual a solução para esse comportamento? A espiritualidade se manifesta legítima na medida em que, experimentada na inserção nas situações que constroem a história dos indivíduos, dá sentido a ela. Conforme a literatura tradicional, o turismo religioso pode se inserir na categoria, ou melhor, na subcategoria, também daquilo que nós chamamos turismo cultural. E tal pensamento está sofrendo uma mudança hoje em dia, já vista o poder econômico, como dissemos antes, e social que o turismo religioso tem adquirido nesses últimos anos.
De acordo com os estudiosos de sociologia, as motivações dessas afirmações devem se encontrar na capacidade do turismo religioso de abranger quer os turistas em sentido estrito, quer os peregrinos. De fato, se analisarmos as origens históricas que levavam as pessoas a empreenderem uma viagem até metas de culto, vamos ver que essa forma de viagem é muito antiga, encontrando-se exemplos dela já na idade pré-romana. As peregrinações em sentido estrito eram realizadas já desde o ano 300 depois de Cristo, se bem que as formas mais organizadas remontam já ao período da Idade Média, com os templários, com as viagens à Terra Santa. Uma evolução da peregrinação ocorreu com o desenvolvimento da viagem por motivos de estudo. A própria noção de viagem ficou mais ampla. As pessoas se movimentam, não apenas para alcançarem metas sagradas ou motivos comerciais. E aí vem a novidade. Elas se movimentam por prazer e por cultura. Analisando as diferentes acepções do termo turismo religioso, pode-se constatar que a definição não é unívoca e muito frequentemente a tendência é o uso dos termos peregrinação e turismo religioso como sinônimos. A peregrinação é uma forma de prática da fé que se realiza nos seus vários níveis, em santuários, nas casas de peregrinos, nas abadias, mosteiros, conventos. E por turismo religioso, então, devemos entender ao contrário, uma atividade econômico-social a ser organizada e promovida. O turista religioso, diferente do turista e do peregrino, não tem identidade teológico-pastoral, como todo particular de viajante. Portanto, aquilo que diferencia de modo substancial os dois tipos de turista são as motivações pelas quais eles empreendem uma viagem. As motivações do turista podem ser sintetizadas com a vontade de diversão, de lazer, de relax, curiosidade. Mas na acepção mais moderna, a figura do peregrino, que visita um lugar sagrado, por exemplo, desdobra-se em duas subfiguras típicas, ou seja, um peregrino excursionista e o peregrino turista. Antes nos falava o nosso prefeito, daqueles que vêm, em italiano a gente diz mangia e scappa, aquele morde e fugge, que vem um dia de manhã e volta à noite. O primeiro visita a localidade dentro do dia e não fica nas estruturas hoteleiras. O segundo fica nelas e, por conseguinte, é classificado como turista. E assim nasce, então, uma espécie de turismo religioso. E o turismo religioso hoje pode ser considerado quase como um macrosistema, onde cabem o turista, em sentido estrito, e o peregrino. Uma síntese que nos faz compreender que o turismo e a peregrinação têm muito em comum. Podemos definir turismo religioso como a prática turística que tem como meta lugares com forte conotação religiosa, mas cuja motivação é eminentemente cultural ou espiritual, serão diretamente étnica ou naturalística, ou com caráter ético-social, mas não religiosa em sentido estrito. No mundo existem milhares de localidades que respondem às exigências da demanda turística religiosa, com diferenciações territoriais, motivacionais, históricas, artísticas, culturais e com uma oferta cada vez mais global, interconectada, estruturada e até mesmo concorrencial. De acordo com o World Trade Organization, são cerca de 300 a 330 milhões os turistas religiosos do mundo. Um considerável volume de negócios, estimado em 18 bilhões de dólares, e com uma tendência cada vez mais crescente, considerada para as localidades consideradas sagradas e com um rico patrimônio cultural. A Itália, certamente, é um dos destinos principais desses fluxos mundiais, considerando a presença do Vaticano, Roma, junto com outras localidades como Assis, Pádua, San Giovanni Rotondo, Loreto. Isso não admira que a oferta religiosa do belo país consta de cerca de 1.500 santuários. Não sei quantos nós temos no Brasil. 1.500 santuários. A Itália é 28,8 vezes menor do que o Brasil, territorialmente falando. 60 milhões, nós somos 210, né?
1.500 santuários, 30.000 igrejas, 700 museus diocesanos, além de mosteiros, conventos e mais. Em todos esses lugares concentra-se grande parte do patrimônio cultural e artístico italiano e representam etapas fundamentais para quem viaja à Itália. Os percursos de fé confortam sobre a tendência cada vez mais crescente de que o homem está fazendo uma viagem em busca de algo interior. Nesse universo importante, nós temos como ponto central a fé. Fé, um dom. Não é algo que se possa inventar ou comprar ou construir. Pode ser somente alimentada, mas contanto que exista dentro. Ao mesmo tempo, a fé está colocada à prova em todo momento, pois vivemos em um mundo feito de coisas concretas, tangíveis, e a fé nos obriga a acreditar em algo que não podemos tocar, não podemos ouvir, não podemos ver, ou seja, algo que não condiz, digamos assim, com a nossa natureza humana, limitada pelo espaço, pelo tempo, concreta por essência. Todavia, sempre que vamos visitar um lugar onde a fé está muito viva, e não precisa limitar a menção aos lugares santos da Terra Santa, saímos dali com a sensação de termos vivenciado algo especial, algo que talvez não tenhamos condições de descrever com palavras, mas que mexeu profundamente com a nossa alma. Estou falando de Basílica de São Pedro, Basílica de Assis, falo também de Aparecida, ou tantos outros lugares. Temos aqui Caravaggio, não muito longe. A experiência que se faz nesses lugares pode ser comparada à sensação de quem fala uma outra língua. Conhece perfeitamente o significado de uma palavra ou de uma expressão, mas não saberia encontrar o modo de traduzi-la na sua própria língua, pois simplesmente não tem como. É como a nossa belíssima palavra chamada saudade, né? Que temos somente em português e qualquer dialeto russo. Hoje, o homem que acredita é um homem vivo, é alguém que está sempre questionando aquilo que é e aquilo que sente, que deveria ser, e a partir desse questionamento que nasce o desejo de sair dos próprios confins e empreender uma peregrinação no sentido mais amplo do termo. Sim, porque peregrinação não é apenas escolher uma viagem que toque lugares santos ou sagrados por motivos de devoção, mas também é empreender um caminho em busca de algo. Interessante pensar que a palavra peregrinação em sentido figurativo também significa uma penosa movimentação por vários lugares, sem encontrar, por exemplo, solução a um problema, ou sem chegar até o destino desejado. Peregrinação é, acima de tudo, sinônimo de movimento. Movimento incessante em busca de algo, impulsionado por algum tipo de inquietude, o que é sempre positivo. Isso nos faz voltar ao tema da fé, como motor que nos impede de ficarmos parados, impondo ao nosso ser o movimento contínuo em busca da nossa espiritualidade, do nosso modo, como pretendemos acolhê-la e vivê-la, além daquilo que nos foi ensinado, além dos padrões, dos parâmetros, isto é, o que é para nós a nossa espiritualidade e a não espiritualidade. Creio que os peregrinos, os turistas religiosos, possam ser divididos também em 3 categorias, como dissemos antes. Na primeira cabem os crentes fervorosos, para os quais a viagem ao lugar santo é a confirmação da sua fé. Na segunda, aqueles que querem ver se é verdade mesmo que aquilo que lhes foi ensinado é verdade. E a terceira, os curiosos, ou seja, aqueles que não são necessariamente crentes inquebrantáveis ou animados pelo desejo de encontrar a sua própria espiritualidade através dos lugares santos visitados, mas que, de qualquer forma, sentem alguma curiosidade. A fé tem muitas formas, inclusive, quem não acredita, precisamente por estar vivo, não pode ficar parado, sem se interrogar quem ele é, o que ele quer e como pretende viver a sua vida.
Isso, se bem que não requer a necessidade de uma fé fervorosa, é de qualquer forma um sinal muito forte de espiritualidade, do desejo de transpor os limites de espaço e tempo impostos pelo seu próprio corpo e de acreditar que essa finitude que é conatural ao homem tem um sentido, inscrevendo-se em um quadro bem mais amplo. Isso nos remete ao viajar, que é nos deslocarmos para outros lugares, movidos, como disse antes, por aquele desejo de conhecer algo que não conhecemos. E depois voltarmos para casa, enriquecidos e diferentes de como saímos, mesmo que não percebamos, pois toda viagem nos muda e nos torna diferentes. Portanto, no meu entender, o motivo pelo qual o assim chamado turismo religioso não diminuiu, mas sim aumentou e segue aumentando, deve ser o grande movimento que existe dentro do ser humano, em cada momento, que é o movimento em direção da nossa identidade de homens e mulheres. A fé, querendo ou não, exista ela ou não dentro de nós, é um motor formidável que não corre o risco de ficar sem carburante. Ela vai sempre alimentar, inclusive, o carro de quem não acredita, pois a curiosidade que sempre suscitou entre os mais duvidosos é tão grande e irresistível que pode movimentar até mesmo os mais céticos dos Tomés. Papa Francisco fala muito sobre a piedade popular. Quando precisamos de santuários, disse ele, dos lugares sagrados, quanto precisamos. São lugares em que o nosso povo vai com boa vontade, a fim de manifestar sua fé na simplicidade e segundo as tradições que aprenderam desde a infância. Muitas vezes a gente volta a um santuário, a um lugar ou uma cidade porque papai e mamãe nos levaram quando éramos crianças. É muito importante manter viva a piedade popular e não esquecer aquele tesouro que já no número 48 da Evangelho Nuntiandi de Paulo VI, que ele mudou de religiosidade popular para piedade popular. Um tesouro. Essa é a inspiração dessa piedade popular, que por outro lado, como disse um bispo italiano, a piedade popular é o sistema imunitário da igreja. Nos salva de muitas coisas. Francisco fala da acolhida dos peregrinos e turistas. Sabemos que cada vez mais os nossos santuários são meta, não de grupos organizados, mas de pessoas individualmente, pequenos grupos autônomos que vão ali, com a curiosidade e também para rezar. É triste que em sua chegada, diz ele, um puxão de orelha dado a quem trabalha dentro de uma estrutura como essa, é triste que quando eles chegam não encontram ninguém para lhes dar boas-vindas, que os acolha como peregrinos que fizeram uma longa viagem. Pior ainda, quando encontram a porta fechada. Francisco contou certa vez, numa das nossas audiências, uma coisa que gostaria de falar para vocês para concluir, para entender o motivo do sentido de viagem a um lugar sagrado. O santuário é um lugar de encontro não somente com o peregrino. Não é um lugar de encontro com o peregrino, com Deus, mas também do encontro de nós, diz ele, pastores com o nosso povo. E ele diz: lembro-me de um brilhante professor de literatura. Foi a vida inteira jesuíta. A vida inteira ensinou literatura de alto nível. Depois aposentou-se e disse ao provincial: aposento-me e gostaria de fazer algo de pastoral num bairro pobre, para ter contato com o povo, com as pessoas. O provincial lhe confiou um bairro de pessoas piedosas que iam aos santuários, que tinham uma mística, mas pessoas muito pobres, uma favela. E ele ia à comunidade da Faculdade de Teologia uma vez por semana, onde eu era reitor, disse Francisco. Ele passava o dia todo conosco, em fraternidade, depois voltava para a sua realidade. Como era uma pessoa brilhante, um dia ele me disse:
Você deve dizer ao professor de eclesiologia que lhe faltam 2 temas. Como assim? Sim, 2 temas. E quais são? Primeiro, o povo santo fiel de Deus é ontologicamente olímpico. Sabem quem são as pessoas olímpicas, né? Que vão para as Olimpíadas, muito bem preparadas. Ou seja, faz o que quer e metafisicamente cansativo. Palavras difíceis, não? Significa que o povo faz o pastor cansar, porque o povo não para. No encontro com o povo de Deus, o pastor cansa. Cansa porque cansa. Se você está em contato com o povo de Deus, você irá se cansar. Se um agente da pastoral não se cansa, mude de missão ou de profissão. O olímpico, o povo, faz você cansar. Lembra-me, continua ainda Francisco, de quando era professor dos noviços, ia todos os anos e depois como provincial com os noviços ao santuário de Salta, no norte da Argentina. Saindo da missa, uma senhora do povo aproximou-se de um sacerdote com alguns santinhos. Nós temos ainda, acho que no Brasil, né? Quando ganha um santinho do padre, né? Essa senhora chegou com alguns santinhos e disse ao sacerdote: o senhor pode abençoar os santinhos para mim? E o sacerdote, no alto da sua teologia: a senhora foi à missa? Respondeu. Sim, respondeu ela. A senhora sabe que na missa ao sacrifício do Calvário Jesus está presente? Sim, senhor. E a senhora sabe que tudo que está ali foi abençoado? Sim, senhor. A senhora sabe que a bênção final também abençoa tudo? Sim, senhor. Agora o senhor quer abençoar o santinho? Nesse momento chega um outro padre, não abençoa o santo, e ela de novo: padre, abençoa o santinho para mim. E o padre, na maior ternura, abençoou o santinho, e ela foi embora, feliz da vida. A mulher queria que ele tocasse o santinho. Esse é o sentido religioso do contato. As pessoas tocam as imagens, tocam em Deus. Elas querem tocar, viajam para tocar por fora e serem tocadas por dentro. É um bom motivo para fazer uma peregrinação, uma viagem, uma experiência de fé. Muito obrigado.